25 anos, um quarto de século marcados por muita adoração e louvor. Foi assim que a Missão Evangélica Senhor dos Exércitos fez história neste tempo. Momentos de muita alegria, de comunhão e de amor. Você talvez se recorde dos momentos em que sorrimos juntos, cantamos, nos alegramos e talvez até nos desentendemos. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que o amor de Deus nos une e nos mantém firme até hoje. E é sobre este amor que vamos falar hoje. E é sobre as bodas de pratas desta igreja que você vai ver. Para toda obra, o Senhor designa o seu ungido, aquele que conduzirá o seu povo. Não foi diferente com a missão. Dos altos céus, o Senhor ordenou a bênção e escolheu aquele que conduziria este rebanho. Final dos anos 70. William e Diva, um casal temente a Deus, sem saber onde iriam chegar, eram conduzidos e guiados pelo Senhor. Todas as segundas-feiras, faziam reuniões de oração em sua casa. Com o passar do tempo, essa reunião foi crescendo, até que numa determinada noite de segunda-feira, receberam a visita de um conjunto chamado Grupo Boas Novas, cujo líder era Israel Gomes, um levita muito talentoso. Israel convidou, então, o William para realizar um culto em uma praça, onde o Grupo Boas Novas ficaria encarregado de ministrar o louvor e o William ministraria a palavra. Chegado o dia, um sábado, William, ansioso para o compromisso, percebe que seu filho mais novo, Wesley, estava enfermo, com muita febre. William não sabia o que fazer, se iria para o compromisso com a obra de Deus ou se socorreria seu filho, que estava com um semblante apagado em uma cama. Naquele momento, William entregou seu filho nas mãos do Senhor e foi fazer a obra de Deus na praça. O trabalho foi realizado e o nome do Senhor Jesus foi engrandecido. Terminado o trabalho, William voltou para casa e, ao chegar, ficou surpreendido ao ver seu filho alegre e sorridente, brincando como se nada tivesse acontecido. O coração de William e de sua esposa Diva ficaram marcados a partir desse dia e um memorial ao Senhor foi erguido em seus corações. A partir daí, os trabalhos de praça foram constantes. Vidas foram sendo alcançadas e salvas. Mesmo não sendo um pregador de multidões, William sentia um enorme prazer em realizar aquele trabalho em nome de Jesus. Nascia aí o ministério Grupo Boas Novas. Entre vários trabalhos que aconteceram, graças a Deus por isso, existe um que marcou muito para mim. Foi quando nós estávamos fazendo normalmente aos sábados, né? E eu estava em casa, muita tosse, não estava me sentindo muito bem. E esse foi um dos trabalhos, quero falar esse e mais um outro depois que marcou muito. Eu estava com muita tosse, não estava bom mesmo. Eu deitei no sofá e falei, Senhor, hoje eu não vou não. Alguém vai ser levantado lá com certeza. Aí foi quando eu senti aquele toque muito forte, então o Senhor falando, não, você não tem que dizer desta maneira, quem lhe dá condição sou eu. Você vai porque eu lhe dou condição. E eu fui. E chegando lá, me encostei numa árvore, né? E eles estavam lá tocando, cantando, e a música que antecedia a mensagem já estava sendo terminada. Quando eu peguei o microfone na mão, me lembro como se fosse hoje, veio assim uma força tremenda do alto, algo tão maravilhoso, e eu comecei a ministrar uma palavra e aquilo começou a fluir no meu coração, na minha boca, eu senti aquela bênção gloriosa, e foi tão interessante que aquela tarde marcou tanto que até as pessoas que estavam lá no edifício Itália, aquela bem em frente à praça, algumas delas estavam no terraço, e eu me lembro que eu pedi que pegasse o lenço e acenasse com o lenço, né? Aqueles que realmente estavam entendendo, né, o que nós estávamos ministrando, e foi muito marcante. E quando terminou o trabalho, eu pude perceber que não tinha mais nada. Tem muitas coisas para serem faladas, mas entre tantas essas coisas lindas que aconteceram,
Nós temos outras também, com certeza, né? Uma criança, por exemplo, que estava na Praça Princesa Isabel, e ela cheirava cola. Naquela época, na praça passavam muitas pessoas que iam lá para a rodoviária, a estação rodoviária, que era lá do lado ali. E aquela criança, ela estava cheirando cola, isolada, naquela situação tão difícil. Eu me lembro que não tinha como fazer naquela época, não tinha o que fazer. Fiquei tão aflito, queria ajudar, mas não deu. Eu me lembro que eu orei por aquela criança, falei, Senhor, toma conta dessa criança, em nome de Jesus, né? E quando foi na semana seguinte que eu retornei para lá, eu vi essa criança outra vez lá, mas não tinha reconhecido não. Ele estava com um bonezinho, bem arrumadinho, e veio na minha direção e falou, olha, quando você foi embora, logo em seguida veio um homem aqui. Esse homem, ele me levou para a casa dele, e ele fez questão de cuidar de mim, ele com a mulher dele, e até me arrumou um serviço para trabalhar. E hoje eu estou fazendo um trabalho que ele me deu lá, estou sendo suprido, estou contente que alguém está cuidando de mim. É a moral da história. O Senhor cuidou daquela criança, né? Foi uma coisa tremenda. E é isso aí, amados. E que Deus continue nos abençoando, porque essa é a vontade do Pai. Amém? Deus abençoe vocês. Como uma pequena semente lançada à terra, assim começa a obra de Deus através deste novo ministério. Em reuniões nos lares e cultos em garagem, centenas de vidas conhecem o Deus vivo e o poder da sua graça. O conjunto Boas Novas fazia ensaios constantes e Deus os batizava com o Espírito Santo. Alugaram uma garagem no início do ano de 1981 só para ensaios, depois para uma noite de oração e em seguida para um culto. Muitos já diziam, isso vai virar igreja, e o William e Diva se assustavam com essa ideia. Então, em setembro de 1981, foi registrado nos órgãos competentes no bairro de Vila Medeiros um nome que ficaria marcado em nossa história. William Pereira, presidente, e Israel Gomes, vice-presidente do Ministério Missão Grupo Boas Novas. O Senhor dera uma palavra para esse novo ministério, a qual encontra-se no livro de Isaías, capítulo 54, nos versículos de 2 e 3. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas.